Depois de 99 garotos, será que o número 100 é o cara certo? Os 99 Namorados de Mika Summers foi o quarto livro sorteado e lido nessa MLV, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro para vocês. Mas antes de mais nada, oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de falar qualquer coisa sobre esse livro, eu quero pedir para vocês novamente, para caso ainda não sejam inscritos, que se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber notificações de próximos vídeos e recomende esse vídeo para algum amigo seu que gosta de romance LGBT com uma pitadinha ali de conto de fadas, apesar de não ter elementos de fantasia, né? Mas acho que ele vai gostar. Podemos ir? Já compartilhou? Então, bora pro vídeo. E todo mundo do LGBTQIA. K não. QIA. Os 99 Namorados de Mika Summers, do Adam Sass. Acho que é assim que se pronuncia, né? Olha cá. Sass, eu vou chamar de Sass. Ele foi lançado ano passado, né, em 2023, pela editora Out. Mais um livro da editora Out, pelo selo Out. Que na verdade é da editora Globo, né? Nem eu sabia que a Out era da Globo, mas estamos aqui, novas descobertas. E esse livro, ele tem... Deixa eu dar uma colinha aqui, que eu sempre esqueço o número de páginas. 384 páginas, não é... Se eu não me engano, dessa maratona é o livro que tem mais número de páginas, com maior número de páginas. Tenho quase certeza de que sim. E esse livro, como eu já falei, né, ele é um romance LGBT. Então, mas tem uma pegada adolescente, sabe? Então, como eu tô falando sempre aqui nesses vídeos da maratona, né, categoria pro livro, romance LGBT, mas não sei se seria nenhum subgênero do romance LGBT. Porque pode ser que sim, pode ser que não. Mas tem a ciência de que tem elementos de adolescente, visões, né? Visão é ótimo, parecendo as visões da Raven, assim. Mas visão adolescente, tá? Então, aí você já pode saber o que você pode esperar desse livro, apesar do que eu vou contar um pouco para vocês também sobre a minha visão sobre o livro, tá? Então, vamos continuar. Sem mais delongas, vamos continuar. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Esse livro vai trazer a história do Mika. O Mika, ele é um adolescente, mais ou menos ali na faixa dos 16, 17 anos, que já teve vários crushes, 99 para ser mais exato. E sempre quando ele chega perto de algum cara, né, para chamar ele para sair, para convidar o cara para alguma coisa, ele... Eu acho que ele não se identifica com isso, mas eu acho que ele tem quase que uma crise de pânico. Porque ele começa a gaguejar, ele começa a sentir ânsia de vômito, ele fala tudo rápido. Tem um trecho aqui que ele vai convidar o cara perto do food truck de cachorro-quente, né? Ele despeja as palavras numa linha só, assim, sabe? Muito esquisito. Então, ele tem esse hábito, acho que eu posso colocar assim, entre aspas, né? De... além de se atrapalhar na hora de convidar os caras, de nem ouvir direito a resposta dos caras e sair correndo, sabe? Ele entra literalmente em desespero, em pânico. E nisso ele fica meio que com uma rejeição, porque você está estabanado, você não está sabendo falar, a pessoa também não está sabendo entender. E ele tem um certo dom artístico. Não vou dizer um certo dom artístico, ele tem um dom artístico de desenhar. Então o que ele faz no momento que ele se isola depois disso? Ele pega um caderninho, desenha aquele cara, né, aquele crushzinho dele ali na hora, mas não literalmente a pessoa. Ele faz uma representação da pessoa dentro de um contexto de fantasia, né, fantasiado. Mas sim, como se a pessoa não fosse a pessoa, como se a pessoa fosse um ser mágico. Não necessariamente mágico, né, porque ele já desenhou, segundo o livro aqui, pirata, já teve um homem-lobo, né, o mais recente, não, o primeiro a aparecer aqui na nossa história, né?
ele é representado como um homem-lobo pirata ainda por cima, né? Então, assim, ele faz essa brincadeira de extravasar para o desenho os sentimentos dele. Então, ele pega bastante referências da pessoa ali física e transforma ela num desenho. Escreve uma historinha sobre o que seria essa pessoa e posta no Instagram acho que chama Namorados... Como é que é? Deixa eu dar o colinho aqui. Namorados Imaginários. Eu ia falar improváveis, não é improváveis, não. Imaginários. Que é um sucesso essa conta dele no Instagram, né? Porque tem 99 desenhos de personagens diferentes, com historinhas ali e tal, que instiga as pessoas, né? As pessoas sabem, na verdade, que são entre aspas, namorado dele, né? Só que ninguém sabe quem é o dono da conta. Ele é totalmente anônimo nessa conta. Então a gente tem uma conta do Instagram de uma pessoa anônima que faz desenho super bem de ex-crushes, né? No caso, que depois ele acaba se desvinculando da pessoa, nem liga mais tanto assim pra pessoa, apesar de guardar um pouquinho ali de sentimento. E tem uma informação muito importante do porquê que ele fica nesse anonimato. Porque o Mika, na verdade, ele é filho de um... Eu não me lembro agora do que o pai dele é. Eu sei que o pai dele é alguma coisa no esporte, algum desses esportes americanos, sabe? Típico dos Estados Unidos. Ele é medalhista olímpico e tal. Então ele já teve a vida dele exposta desde criança, né? O pai dele, junto com a mãe e a irmã, passaram por reality show. Então todo mundo chama ele de... Como é que é? Príncipe de Chicago, sabe? Então ele já conhece a fama e já conhece essas coisas, mas ele quer ficar no anonimato. Ele não quer expor esse lado artístico dele para as pessoas, até até por medo, né, de represálias, de haters, essas coisas. Então a conta dele é bem restrito. Eu não vou dizer que ninguém sabe, né? Algumas pessoas bem próximas, por exemplo, a família dele toda sabe, né, dessa conta dele. A melhor amiga dele, a Hannah, sabe dessa conta dele, mas é um nicho de pessoas muito pequeno que sabe dessa conta. Tadinha de barra. Tadinha, viado. Ai, cheio da gente. Tadinha. Só que aí num determinado momento, né, do livro aqui, o Mika vai e encontra com um possível cara 100. Ele joga para o universo, ele pede para o universo, né, para que ele encontre logo o cara 100, que ele dê certo com o cara 100. Ele encontra o cara 100, se perde do cara 100 por conta de uma coisinha ali, não vou dar spoiler aqui, né, mas eles acabam se desencontrando. E o começo do livro é justamente sobre isso, sobre ele atrás do garoto 100. Então fica meio que um conto de fadas, tipo Cinderela, né? Porque ele fica com a jaqueta do garoto 100 e ele começa a busca pelo garoto 100. Essa parte no livro eu achei bastante interessante. É muito fofinha, é muito gostosinha, né? Por justamente ter essa relação de conto de fadas e tal, não tão explícito como eu tô falando aqui, é bem sutil, né? Tem ele também a Hannah, né? Acaba apresentando para ele, pro Mika, um outro melhor amigo dela, que depois acaba sendo amiga também do Mika, o Elliot. O Elliot também é um cara assim super fofo, super... não é padrão, tá? Já tem que botar aqui, o Elliot não é padrão. Ele gosta de animais, ele quer sempre manter as pessoas ao redor dele bem queridas, bem quistas, sabe? Ele é o tipo de pessoa que te faz feliz só de estar perto dele. O Elliot é um amor de pessoa. Então junta os três atrás desse garoto 100 e acaba encontrando o garoto 100. Só que aí eu fiquei assim, bom, mas e aí? Isso acabou praticamente nos primeiros capítulos do livro, né? Como é que eu posso colocar? A descoberta, não. O encontro do Mika com o garoto 100. Eu pensei assim, então agora o livro vai trazer sobre o romance dos dois. Então assim, até aí a história fica boa. Não vou dizer que não. Só que quando parte para a relação de traumas do garoto 100, eu digo que é o seguinte, aí começa a vir aquela coisa de adolescente. Por quê? O garoto 100 não teve um primeiro encontro com uma primeira pessoa nem nada. Essas experiências todas de primeira vez é do Mika. Então o Mika tem o seu primeiro beijo, a sua primeira relação sexual, o seu primeiro encontro, o seu primeiro tudo, né?
Já o garoto Sen já vem de relacionamentos passados, onde ele se vê, como ele próprio diz, né? O garoto Sen chama Grant. O Grant mesmo fala que ele tem como se fosse uma maldição, que ninguém fica com ele por muito tempo, que não sei o que. Então o Mika fica meio que nessa de que eu tenho que dar suporte pro Grant, porque ele não precisa pensar que ele é amaldiçoado nem nada. E isso mais pra frente acaba atrapalhando muito a relação dos dois. Certamente que sim. Porque o Mika tem ali nos seus desenhos, né, a sua arte. Ele tá pintando um mural no quarto dele, que não deixa ninguém ver esse mural. E o Grant, ele é um estilista. Ele estuda, né, ele faz um projeto de verão, típico também dos Estados Unidos, né, no Instituto de Arte. Então eles têm ali, o livro começa, né, a entrosar os dois personagens, justamente com essa questão da arte, de que ambos têm suas artes e tal, e que elas podem se complementar. Só que num determinado momento, o que eu não tiro a total razão assim do Grant, vou passar assim um paninho pro Grant, é que ele começa a se aproveitar da fama do Mika, não necessariamente da fama do Mika, mas do Instagram do Mika, dos desenhos dele, para promover a arte dele. Porque ele vê ali, já que o Mika começou a postar coisas sobre os dois, né? Já que ele estava postando antes sobre o garoto Sen e tal, e ele é o garoto Sen, ele vê naquilo uma oportunidade de também estar divulgando a arte dele. Errado ele não tá. Não, nada a ver, irmão. Só que cabe ao Mika falar pra ele, falar, olha, eu não quero, eu tô achando demais, eu tô achando que não tem a ver com o conteúdo que eu já estava criando antes. Então assim, volto a repetir, romance adolescente. Essa questão do não falar é típico de adolescente. Então fica essa coisa meio que, ai, que chato, que saco. Porque fica cada um olhando pro seu próprio nariz. O Grant olhando mais pra arte dele do que pro Mika. O Mika olhando mais, não vou dizer nem que ele tava olhando só pro Grant, né? Mas como o Elliot tem alguns problemas financeiros, o Mika percebe que ele nem se tocava quanto a isso, né? Que o Elliot fazia um monte de coisa pra ele, pagava café pra ele e tal, e ele achava que era cortesia, mas na verdade saía do próprio bolso do Elliot. E ele ficava assim, gente, eu nem percebi que não sei o que. Pois é, gato, tá cada um olhando pro seu próprio umbigo nessa parte do livro. E é bem no meio, ficou bem chatinho, tá? Bem... que porra. Ai, Monas. Então tá. Então tá bom. Então tá. Até o momento em que o Mika resolve confrontar o Grant quanto a isso, consegue se expressar pro Grant quanto a isso, só que ele só consegue fazer isso por conta de um outro desenvolvimento que tem aqui na história, que eu não vou dizer nem que é um spoiler, porque assim, tava bem na cara já nos primeiros capítulos, que o Elliot era afim do Mika. Só que eu fiquei pensando assim, bom, tá parecendo que o Elliot, na verdade eu vou falar assim, né, tá parecendo que o Elliot é afim do Mika. Mas será que ele é afim do Mika de um jeito sentimental, ou de um jeito amigável, de um jeito de confraternização, sabe? Porque o Elliot tava namorando. Então a história vai desenvolvendo também a relação do Elliot com... Agora eu esqueci o nome do namorado dele, porque o namorado dele é tão... sabe? Que eu nem mereço nota aqui nesse vídeo, tá? Só pra vocês terem noção. Então ele vai desenvolvendo o namoro também do Elliot. A Hannah também tava escondendo o namorado dela, que por hora eu pensei que na verdade poderia ser uma namorada, né? Porque ela era muito namoradeira. Ela namoradeira não, assim. Ela já chegou a namorar vários caras enquanto o Mika não namorava ninguém. Então eu pensei, bom, será que agora ela tá escondendo porque não é um homem, é uma mulher? Mas não. É um homem mesmo. Não tem muito mistério quanto a isso, não. Não é tão coisa assim do livro, não. Mas o que salvou de todos os personagens dessa história, de eu quero falar pra ele que não tá legal fazer isso, de ficar divulgando e tal, não quero magoar os sentimentos dele, que não sei o que, parará. Eu já falei aqui no canal, eu não suporto essas coisas, nem quando eu era adolescente eu gostava disso. Eu sou muito assim de falar na cara. Você não gosta, fala. Se uma situação não foi agradável pra você, fala, porque o outro não é obrigado a descobrir.
Por isso que eu tô falando que eu literalmente passo pano pro Grant. Porque o Grant... Tá, tudo bem que teve um momentozinho ali no final que dava pra perceber que o Mika tava um pouco desconfortável. Mas no começo, se desde o começo o Mika tava desconfortável, por que ele não verbalizou? Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Mas o que salvou o livro no final foi os últimos capítulos, quando o Mika começa a entender os seus sentimentos, começa a rever os seus sentimentos e descobre quem realmente é o garoto 100. E como ele vai correr atrás disso, será que ele perdeu já e tal? Então tem ali também, novamente, mais uma vez, uma referência a um conto de fadas, né, que eu também achei fofinho. E assim, pra quem gosta de romance adolescente, romance adolescente LGBT é uma boa pedida, sabe? Não vou dizer que não, é uma boa pedida, mas pra mim ficou um 4 estrelas, sabe? Não vou enrolar muito não, porque é o que eu sempre falo, romance adolescente não me desce muito. Então 4 estrelas é uma boa nota para esse livro, e para quem gosta do gênero, é uma boa leitura. Em resumo, só para finalizar, Os 99 Namorados de Mika Summers, quarto livro lido nessa maratona, 4 estrelas, um ótimo livro de romance LGBT com adolescentes. Para quem gosta do gênero, é um prato cheio. Finalizando esse livro, como eu já finalizei já cheguei na estima máxima, né, lá da maratona, eu agora vou só dar um print na tela aqui de quanto de XP que eu adquiri, né, que eu falei pra vocês, vai estar aparecendo em algum canto aqui da tela, ou eu acho que eu vou botar mini e vou deixar o print da tela na página toda, para vocês poderem ver o quanto de XP que eu fiquei. Provavelmente deve estar aqui, ou aqui, não sei para que lado, eu nunca sei para que lado que eu olho, não sei para que eu tô apontando. Mas eu agora vou gravar para vocês qual que vai ser o livro, o próximo livro sorteado. O próximo livro ou o audiobook, que o audiobook ainda não saiu, né? Mas deixa eu só abrir agora aqui o negócio de sorteio para poder gravar para vocês. Então, só um minutinho. Então aqui, como vocês podem ver, faltam só mais 3 livros. A Ilusão do Tempo, Joyland e o audiobook, né? O Gato que Amava Livros. Então agora vamos ver qual que vai ser. O gato... vai ser o audiobook, não tem nem como fugir disso, né? Então ficou o audiobook de O Gato que Amava Livros. Vai aparecer? Apareceu, olha lá. O Gato que Amava Livros. Então, próximo vídeo, que eu já vou começar a escutar hoje, inclusive, se eu não me engano, tem 4 horas e 50 minutos, mais ou menos, de audiobook. Já baixei ontem, inclusive, o Audible, né, no celular, então, só agora escutar o audiobook. Então, com isso, eu vou dizer que eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Oi.